Está aberto oficialmente os trabalhos do terceiro Fórum de Transformação da Igreja Cristã na Família. Eu queria falar sobre transformação aqui, porque esse é um assunto que é um nome que não é tão afeto ao trabalho de ação social, mas que tem muito a ver com os nossos 4 pilares. Então, os da casa que já conhecem a história dos pilares, né? Nós entendemos que a igreja é um corpo, e não uma fábrica ou uma sequência de tijolos, né? Ela é um corpo, e como corpo constituído de muitos membros diferentes e complementares. Então, a unidade não é a unanimidade, nem todos são iguais, nem tudo que é bom para um é bom para outro, mas, como no corpo humano, existe uma harmonia, existe uma convergência, existe uma complementaridade entre o que um faz com o que o outro faz. Dentro dessa perspectiva, os ministérios da igreja são como se fossem os vários membros que estão espalhados pelo corpo. E aquilo que é bom para o pé, não necessariamente é bom para uma célula nervosa, mas são membros do mesmo corpo. Então, nós temos aqui 4 pilares que abrigam os ministérios como se fossem órgãos. E esses 4 pilares têm uma sequência e têm uma função. Isso funciona como um indivíduo, ou seja, quando alguém nasce numa família. E aquela família serve para protegê-lo, amá-lo e dar a condição de vida que ele precisa para desenvolver o seu papel. Então, temos o pilar família, que é onde as pessoas vivem, nascem. Nossas reuniões abertas, nossos ministérios de crianças, de homens, mulheres, cultos, reuniões. Então, são vários ministérios, talvez o que seja mais próximo do que as pessoas imaginam ser uma igreja. Está debaixo do pilar família. Agora, na família nós celebramos, na família nós amamos, na família nós nos aliançamos. Dentro da família vem a educação. Então, tem o segundo pilar, que é o pilar formação, que é onde você vai entender os valores da família e o que significa ser um cidadão. Então, você aprende aquilo que é certo e errado, do ponto de vista universal, o bem e o mal, e aprende aquilo que é certo e errado no contexto da sua casa, as regras da casa. Então, educar não é uma atividade prazerosa, exige dedicação, força, contra a vontade, mas ela produz um fruto naqueles que são exercitados por ela. Então, no pilar formação está toda a estrutura de ensino da igreja, a parte doutrinária, que é o que todo cristão devia ser, e o que nós chamamos de usos e costumes, que é o que nós somos como igreja cristã na família. E é bom dizer isso, usos e costumes não são as esquisitices da casa. Usos e costumes são aquilo que nós fazemos porque nós estamos neste lugar. Então, se eu sou o estômago de Cristo, eu tenho que aguentar ácido clorídrico. Então, as minhas paredes são capazes de suportar toda essa abrasividade. E eu vou ter, então, um formato, eu vou ter uma condição e uma operação que tem a ver com a razão de ser da minha existência. Estômago. Já o intestino é outro, já o pâncreas é outro, já o esqueleto é outro. Então, o uso define o costume. Por que eu sou desse jeito? Porque eu me visto assim, porque eu falo essas palavras, como eu me comporto em reuniões. Então, nós não estamos aqui, e usos e costumes não é, portanto, doutrina, nós não estamos dizendo que é pecado fazer ou não fazer aquilo. Mas, mesmo não sendo pecado, não fazemos ou fazemos de acordo com o nosso uso, que vai gerar o nosso costume. Então, tem muito assunto aí, não é o assunto de hoje. Pilar formação está com esse imbróglio nas mãos. Se nós temos um chamado para falar com um público, nós temos que saber endereçar esse público e nos portarmos de uma maneira que ele nos ouça e nos entenda. Pilar família, relacionamento, amor, calor. Pilar formação, visão, compreensão, crescimento.
terceiro pilar é o pilar missões. Ou seja, sendo bem amado, bem constituído, com a autoestima em dia, sabendo quem eu sou e quem eu não sou, e tendo uma visão clara de como o mundo funciona, eu vou cumprir a minha missão. Então, é o envio. Esse é um pilar mais intuitivo, e missões, a igreja inteira sabe o que é missões. Seja evangelizar o seu vizinho, fazer a transcultural, fazer na cidade, internacional, ir para um povo que não conhece nada de Deus. Missões. Estava falando com meu filho ontem. Ontem eu fui no CRE, nossa escola, né? A unidade 1. Tem alguém aqui do CRE aqui? Não. Hã? Não, né? E estava lá conversando, fazendo nossa reunião ali. E aí a coordenadora pediu, olha, tem uma mãe que quer falar com você aqui. Podia falar? Posso. Aí ela entrou e falou, eu vim aqui te agradecer. Queria agradecer. E ela começou a falar, e eu vi que o português dela era meio diferente. E ela me contaram a história. Ela é uma mulher da Síria. Faz 1 ano que está aqui no Brasil. Ela teve 4 horas para sair de casa, pegou todo o dinheiro que tinha para poder pagar a liberdade. E a menininha, que tem 9, 10 anos, é aluna do CRE, viu seus parentes serem mortos e fugiu. E aí, no trajeto, passou pelo Egito, pela Itália, vindo para o Brasil, uma missão cristã, e ela se tornou cristã, sem entender bem o que é isso. E chegou aqui no Brasil, está arranjando situação de emprego, e a escola, então a nossa escola falou, é uma escola cristã. Ela falou, não tem problema. Ela está lá estudando, e a menina está assim amando, está sendo amada. Encontrou uma família, um momento difícil. A mulher estava chorando, falando, muito obrigado, muito obrigado. E isso é missões. Você sabe-se lá como é que você se relaciona com alguém. E aí, então, o que eu estava falando com o Paulo André, que foi aluno do CRE a vida inteira, né? E o CRE tem aquele negócio de fazer as lições de casa lá, nos princípios bíblicos, educação por princípios, qual o princípio que se aplica na subtração, na soma. É um negócio que fica até chato na hora lá. O que eu coloco aqui? Bom, a criança está lá, preparando-se para a Páscoa, fazendo lições e falando sobre a Páscoa. E a pergunta dessa menina é assim, por que vocês celebram um derramamento de sangue? E falam que isso é de um judeu que veio ajudar. Os judeus são maus. E derramar sangue não é bom. Por que eu tenho que fazer um desenho sobre isso? Então, isso é transcultural. Porque no mindset dela não está cristianismo, cruz, Páscoa. E Páscoa não é coelhinho. Então, missões é falar realmente com quem fala outra língua. E entender como é que você fala na língua dele aquilo que ele precisa entender. Acho que muito de assistência social, ação social e ajuda estão colocadas como ação social, mas, na verdade, são eventos e ações missionárias. Então, nós estamos aqui pelo 4º pilar, que é o pilar transformação. E esse, pelo menos no nosso ambiente aqui, não sei dos de fora, os preletores de hoje vão poder até opinar melhor sobre isso, é o menos compreendido. Porque é o transformação. E transformação, como diz a palavra, é mudar a forma de algo. Então, o pilar formação está dando à luz a algo que tem um formato. E esse formato deve ser cristão, porque tem um uso que é cristão. Então, quando você faz um vaso para servir água, ele vai ter um formato. Você faz um vaso para flores, terá outro formato. Você faz um vaso ornamental, ele pode ter um formato absolutamente inútil. É só pela beleza estética. Então, de novo, o uso e o costume. E nós esperamos formar Jesus em nós. É o moto da nossa igreja. Formar. Só que tem muita gente que chega estragada. E as pessoas que chegam estragadas, elas têm que ser reformadas.
Então, nós estamos reformando para dar volta àquilo que deveria ser o formato original. Esse é um assunto de Bíblia, de pregação, visão de mundo. Agora, transformar é mudar a forma de uma coisa para outra. E a transformação não é criação. A criação é a formação. Então, Deus criou, Ele é o poder criador, Ele não transforma. O Lavoisier não se aplica a Deus, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas Deus é o Criador. Então, nós, como natureza, estamos transformando matéria-prima em coisas diferentes, transformando pessoas inúteis em pessoas úteis, transformando para dar sentido às coisas. O pilar da transformação, ele não fala de assistência social. O pilar da transformação fala de ser luz e salgar. Fala de transformar o ambiente. Assim como quando você está num quarto escuro e acende a luz, aquele ambiente se transforma. As coisas ganham um outro valor. Aquilo que você não compreende passa a ser compreendido. Isso é transformação. Quando você olha a população da igreja, a maioria esmagadora das pessoas, vocês, estão no pilar da transformação. Porque alguns poucos de nós seremos pastores tempo integral, seremos músicos, seremos intercessores, líderes de ministério, e vamos trabalhar com grande valor e no chamado no ministério. Mas a maioria da igreja, ela continua trabalhando nos empregos, nas profissões aí fora. E é lá que você vai transformar. Então, o que é um fórum de transformação? É aprender a estar onde eu estou, brilhando, iluminando, fazendo as pessoas entenderem o que elas não entendem e ajudarem naquilo que elas não ajudam. E a ajuda social, a assistência social, os projetos sociais, eles estão dentro desse contexto, mas é bem maior. É bem maior. Então, estamos começando essa caminhada, há vários ministérios que estão debaixo desse pilar, e na questão de apoio aos santos e ajuda aos domésticos da fé, nós começamos, mas vai além. Então, hoje tem algumas ideias de como ir além e do que fazer. A igreja é a maior empresa de RH do mundo. Nós temos que formar pessoas. E essas pessoas vão estar em todas as áreas de atividade, transformando e sendo luz. Então, eu espero que você hoje entenda um pouco mais do seu lugar e se identifique com alguns projetos, o que você pode fazer para ajudar. Falando, agindo, colaborando, dando dinheiro, dando seu tempo, mas alguma coisa que efetivamente transforme. Vamos ouvir vários aqui falando sobre isso. O primeiro aqui é o Tércio, o pastor Tércio, do Vale da Bênção, em Renas, é um companheiro de longa data, e ele tem uma capacidade interessante aí, que nem todos têm, que eu pelo menos considero, conhecendo há tantos anos e vendo ele aí ao longo do tempo, falando as mesmas coisas, né? Graças a Deus, espero que você não mude de discurso, que é resiliência. Porque, às vezes, a gente cansa de falar se não somos ouvidos, ou de fazer se não adianta. Agora, quem disse que não adianta? Né? Quem disse que não adianta? Toda vez que eu vejo aquelas coisas de água que você tem lá, como se fosse um relógio d'água que vai enchendo de água, aí no final tem uma caçambinha que, quando enche, ela inverte, derrama, e faz lá o relógio, uma coisa assim. Aquilo está enchendo, 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 e nada acontece, nada acontece. Mas quando a última gota entra, atinge o volume máximo, o peso inverte e a ação vem rápida, intensa, definida, e aí volta tudo ao normal e começa a encher tudo de novo. Então, saber esperar o momento em que as coisas vão acontecer é muito importante. Fazer esse nosso evento aqui no dia 14 de março pode ser interessante também. Quem sabe o copo não se enche no dia 15, né?
Então, vamos transformar. Eu queria chamar o Tércio aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Você é um montanha de bênçãos que vem do Vale da Bênção. Obrigado, pastor Paulo. Muito bom estar aqui. Eu tenho uma memória afetiva muito boa com essa igreja. Pastor Paulo estava falando sobre educação por princípios e há mais ou menos uns 20 e poucos anos, quase 25, nós começamos uma... Aliás, nós já tínhamos uma escola no Vale da Bênção. Bom, gente, boa tarde para vocês. Bom estar aqui com vocês. Bom estar aqui com vocês. Mas aqui eu viajei ali ouvindo o pastor Paulo, né? Então a gente tem uma memória afetiva. Ele falou de escola de princípios. Eu louvo a Deus por vocês estarem insistindo. Eu sei que o ambiente econômico não é muito favorável para as escolas. Nós lá no Vale da Bênção fechamos a nossa. Rinaldo ficou louco comigo, ele não está nem querendo falar comigo. Como é que você fecha e nem fala nada? Falei, se eu fosse esperar falar contigo, já tinha quebrado, até conseguir falar com você. Infelizmente, o nosso projeto, nós tivemos que encerrar em finalzinho de 2013, tivemos que encerrar. E graças a Deus, pastor Paulo, que encerramos, senão eu tinha ficado doido. Nós chegamos num índice de inadimplência, uma loucura. Até hoje eu tenho problemas É um negócio interessante. E olha que eu tentei fazer tudo certinho, contratei consultoria, fui atrás, mas é uma experiência muito interessante. E eu, particularmente, fiz esse remember ali quando ele estava falando, porque a minha esposa faleceu, e ela era diretora da escola. E foi ela que trouxe todo esse negócio de escola por princípios. Meus 2 filhos foram criados dentro da escola de princípios. A minha filha já formou em publicidade e propaganda, meu filho está fazendo engenharia. Então, eu fui lá atrás. E outra coisa foi lembrar do Betão, né? Você estava falando de resiliência, mas é verdade, nós estamos caminhando há bastante tempo. E Betão foi um dos grandes parceiros nossos na época do MEI. Quando a gente fala esse negócio lá na Renas, o povo quase me dá uma surra, viu? Vem terça com esse negócio de MEI. Mas o MEI foi um organismo que o pastor Jonathan liderou à época, e esse movimento promoveu muita coisa boa na igreja, E a Renas sucedeu esse movimento, né? No conceito de fazer o que a gente fazia, porque o MEI era Movimento Evangélico Nacional para a Redenção da Criança e do Adolescente. E acho que já tem até tudo a ver com quem a gente vai falar hoje à tarde, porque quando o Vale da Bênção começou o trabalho com criança, nós estamos celebrando agora em 2015, 30 anos. Eu estou há 26. Hoje até nós tivemos a nossa assembleia ordinária, então nós lançamos aí as comemorações de 30 anos. Mas uma das primeiras coisas que o pastor Jonathan fez, e aí já vai aqui até uma dica, não é? Foi chamar quem estava trabalhando com criança e adolescente no Brasil. E você sabe quem foi lá de Curitiba? Gerard. Gerard foi para lá. Na época já tinha Acridas. E aí começou uma rede. Ninguém chamava de rede, né? Aliás, obrigado, viu? Colocaram até uma rede aqui. Tem nada a ver comigo, viu? Não tem nada a ver comigo, mas colocaram uma rede aqui. Essa rede aqui tem outra coisa. Mas valeu, gostei. Depois vou até tirar uma foto dela, né? Tem coisa mais autêntica. Mas então começou uma rede. E aí, né, o benchmark, tinha aquele negócio todo, e a coisa incorporou, e isso virou um movimento nacional. Eu tive o privilégio de caminhar nesse movimento ainda aí ele encerrou em 98, e encerrou em grande estilo. Fala para o Carlos Alberto hoje. À época, o Carlos Alberto era médico, servo de Deus. Fizemos o último encontro no Memorial da América Latina. Eu tenho até a foto, né? Às vezes encontro com ele naquela época, você não sentava lá em cima, hein, Beto? Ficava assim, o pai dele estava com a gente na mesa, foi um evento fantástico, e foi o último evento que a gente promoveu, e depois disso a gente entrou num limbo, e aí em 2000 a gente volta de novo, pensando em rede. Isso começou lá no CLAD, tem a história aí. Aliás, eu trouxe a cartilha, depois vocês podem acessar, eu vou deixar uma com o Saulo também, mas no site da Renas, www.renas.org.br, você pode acessar essa cartilha que fala sobre redes sociais. Está no Prelo, vai sair uma mais atualizada, com mais conteúdo, com um pouco mais de informação, mas é de lá que a gente vem. Eu, ouvindo o pastor Paulo aqui, a minha memória foi lá atrás, e o Betão foi um dos preletores nossos, Curitiba. Betão era um grande companheiro, nos ajudando e nos abençoando. Pastor Paulo também, a gente tem tido o privilégio de caminhar juntos. Nós tivemos uma experiência muito bonita, que até deu certo,
pensando na perspectiva da resiliência, até que deu certo, não é? Que foi o Conselho de Pastores. Na época, nós estivemos juntos lá na diretoria, na presidência do pastor Carlos Alberto Bezerra, e nós tínhamos lá uma comissão de ação social e cidadania. Foi muito bom, viu? Muito bom, um tempo muito bom. A gente já está colhendo coisas ainda, daquelas articulações que a gente fazia, e foi um tempo muito especial. Eu agradeço ao Saulo pelo convite. Saulo, muito obrigado. Ele facilitou para mim também, porque eu teria todo o privilégio, e ficaria o tempo todo com vocês. Eu não sou de chegar e sair, eu gosto de ficar com o pessoal, mas eu também tenho um casamento, 18 horas em São Roque, então vocês não vão me conhecer, porque eu vou sair daqui de pastor, né? Terninho, gravata, né? Eu gosto de andar assim, mas tem que botar, né? Tem que ir lá, senão a noiva não deixa nem a gente fazer casamento, tem que fazer bonitinho, essa noiva é toda conservadora, então tem que chegar lá bonito. Mas eu quero agradecer, inclusive, a igreja, né, também, sempre nos apoiando. Lembro-me que fizemos uma capacitação aqui para o Bola na Rede, fizemos um treinamento aqui nesse ambiente, foi muito bom, a igreja, o Saulo tem caminhado com a gente, o Beto também, temos nos encontrado, pastor. Então, é uma igreja que está dentro dessa caminhada de fortalecer o caldo, viu, gente? Porque não é fácil. A gente vai falar de rede, aí o pessoal acha um negócio legal, quer esse negócio. Não é fácil, não é fácil. Tem alguns aspectos relevantes para que a coisa aconteça. Então, eu gostaria de caminhar com vocês um pouco. Eu trouxe uma apresentação que está fundamentada nessa cartilha e depois está disponibilizado para vocês também. Então, a gente vai papear um pouquinho e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar vocês a entenderem aquilo que eu não consegui explicar. Que é assim que ele trabalha comigo. Quando eu não consigo, ele me ajuda e aí fica tudo certo, a gente é parceiro e a gente fica feliz. Então, meu desejo é que nessa tarde, estou vendo a Cris aqui, Cris caminha com a gente também na Renas, no Bola na Rede, e a gente está muito feliz, então, de juntos podermos participar. Bebeto também, uma alegria estar com o Bebeto. Bebeto é um homem de Deus, tenho caminhado com ele, Missão Aliança, e ele também faz parte da Renas. Então, nós estamos todos juntos aqui nessa tarde para manifestarmos o reino de Deus. Mas vamos lá. Eu botei essa rede aí, se eu soubesse que tinha esse negócio aqui, já tinha economizado uma lâmina, né? Mas a gente não é adivinho, graças a Deus. Aí, só para fortalecer o conceito, né? O conceito. Temos aí, eu estou na frente aí, né? Vamos me ajeitando aqui. Esse conceito é muito interessante, eu gosto muito disso aí, né? Que é mais ou menos isso, mas é mãos, né? E a gente está falando de rede de gente. A gente não está falando, o pastor Paulo falou bem, né? A igreja é coisa de gente. Uma igreja que tem muita coisa e pouca gente, você tem que ficar meio preocupado, porque essa rede é uma rede de gente. É claro que a gente tem a tecnologia, é claro que a gente usa a tecnologia, mas o fato é que essa rede ela é formada por pessoas, e isto é a base. Eu costumo dizer que eu me sinto muito confortável caminhando em rede, muito confortável, mesmo quando estou desconfortável, porque de vez em quando as coisas não ficam muito fáceis, não é? Eu até costumo pensar, geralmente o pessoal que entra em rede é aquele pessoal pragmático, aquele pessoal que quer fazer, só que chega lá, ele começa a perceber que não é bem do jeito que ele quer fazer, e ele tem que começar a abrir mão, às vezes, do jeito que ele quer fazer, porque você sai do individual para o coletivo. A rede é essa, a rede tem esse conceito, né? Você sai do individual, a tua instituição já não aparece tanto quanto, e você também não. Isso aí pega às vezes, isso aí pega. Nem sempre todo mundo que entra na rede está com esse conceito, e aí a coisa começa, né? E os processos de rede também. A gente vai dar uma olhadinha sobre isso aí. Pode andar. E aí tem esse conceito que a gente traz, e aí se vocês quiserem anotar, tudo bem, se depois essa apresentação vai ficar aí, eu vou só ler e a gente conversa um pouco, e diz que as diversas aprendizagens que uma pessoa realiza se potencializam quando são socialmente compartilhadas na procura de solucionar um problema comum. Isso aí é um conceito e uma definição de uma autora argentina, a Dabas. Depois eu tenho a bibliografia, muito interessante. Ela é uma conceituadora, uma estudiosa das redes, e aí ela diz que rede é um sistema aberto que, por meio de intercâmbios dinâmicos entre seus integrantes e co-integrantes de outros grupos sociais,
possibilita a potencialização dos recursos que possuem. Olha que coisa interessante, né? É um intercâmbio, é uma troca. Então, quando você entra na rede, muita gente chega e me pergunta, mas o que eu vou ganhar na Renas? Eu falei, nada. Aí o cara toma aquele tranco, você vai dar, você vai trocar, você vai entrar e vai sair com alguma coisa, mas não vai na expectativa que você só vai ganhar. Muita gente entra e muita gente não entra, porque, afinal de contas, é uma faculdade, né? Você quer ou não quer. Mas o bacana, o mais interessante disso tudo é essa troca. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e aí falo como uma organização que vive disso, né? E quem paga o pato sou eu e a Débora, nós trabalhamos juntos, a gente anda muito, mas quem acabou colocando isso no nosso sangue foi o próprio pastor Jonathan, né? Você abre mão, você trabalha muito, você abre mão, às vezes, da tua própria organização. Isso aí você tem que tomar cuidado. Eu costumo dizer para os amigos, né? Às vezes, muita reunião, eu falo, gente, eu tenho que varrer o vale. Se eu não varrer o vale, quem é que vai varrer? Eu tenho que ir lá, eu tenho que passar lá. Se deixar, você fica a semana inteira em reuniões. Mas você, né, você tem até que se entender um pouco isso, porque você dá muito. E se você não der muito, você também não troca. É uma troca. Quanto mais você dá, a nossa organização Vale da Bênção vive essa lógica e nós temos sido muito abençoados. Muito abençoados. Deus tem nos abençoado muito e eu entendo até que o resultado dessa bênção é essa, eu como pessoa, como tenho crescido no meio de pessoas, porque isso se realiza, esse conceito da troca e da potencialização das aprendizagens. Pode tocar? E aí tem esse diagrama aí que explica um pouquinho. O meu desafio aqui hoje, pelo programa, é falar um pouco sobre vantagens e desafios. Nós já vamos chegar lá, eu só quero passar um pouquinho dessa conceituação para vocês. E aí, falando das afinidades, isso é um ponto comum, a gente acaba se encontrando por afinidades, mas também leva a gente a trabalhar com as diferenças. A gente tem que ter esse conceito aí, né? Às vezes você chega lá, principalmente nas redes abertas, né? Nós temos um case de sucesso aqui em São Paulo, alguns aqui de vocês já participaram, eu sei que a igreja participa, o Saulo de vez em quando está lá, que é a rede social do centro. A rede social do centro é uma rede aberta. Outro dia a gente discutiu isso, porque alguém disse assim para a gente, não, mas a rede social é uma rede laica. Estavam querendo questionar se de fato nós estávamos manifestando ou não o reino de Deus através das ações que fazemos no centro da cidade. Eu disse, não, a rede social não é laica não, a rede social é aberta, ela congrega todos. E até brinquei, né, com o pastor Daniel, que nos lidera, eu falei, se o padre quiser vir com a gente? É claro que ele vai com a gente. A gente estava numa reunião uma vez ali na praça, olha o nome da praça, presta atenção nisso, que são coisas assim que tocam a gente. A Cracolândia, se você chegar na Cracolândia e prestar atenção, você vai ver uma forte ênfase de igrejas. Inclusive aquela praça que tem bem, eu esqueço o nome, na Rua Glete ali, chama Praça Sagrado Coração de Jesus. A gente estava numa reunião ali naquela praça com várias organizações, e em frente tem um educandário católico, que me parece que é dos salesianos, me parece. E, de repente, o padre sinalizou que queria vir com a gente, para fazer um mutirão de cidadania. Então, essa questão da diferença, como é que a gente trabalha com isso? Não é? Eu gostei muito da forma como o pastor Paulo apresentou aqui, essa questão de fazer o enfrentamento, não é? E ele fez uma referência de amanhã, né? Como é que a gente participa desse processo? Como é que a gente sinaliza o reino de Deus no meio desse processo? Não é muito simples. São coisas meio complicadas. Olha, não é tão simples, gente, que nós temos a maior bancada evangélica da história. Majoritariamente de pastores. E o presidente da Câmara Federal é evangélico. Olha que situação que a gente está. Olha que desafio que a gente tem de sinalizar o reino de Deus. E olha como estamos vivendo. Não é? A gente que é pastor, a gente sabe que não é muito simples as coisas. E, às vezes, a gente simplifica e as coisas não acontecem, porque, de fato, essa convivência com o diferente, uma coisa que eu adotei, desde que eu fui ordenado, eu já tenho aí quase 20 anos, eu disse, se eu puder colocar pastor Tércio, assim, junto, né? Aí, na época, alguns colegas falaram, mas, pastor, eu quero que me chamem de pastor.
Quero que me chamem de pastor, porque eu quero que saibam e eu quero me comprometer com a comunidade. Deus tem me dado o privilégio de viver assim meio para o mundo. Não é? Eu tenho tido, é um privilégio, uma graça, é uma luta também, porque não é simples. Eu me lembro que eu, quando fui conselheiro aqui no Condeca, do Conselheiro Estadual da Criança e do Adolescente, tinha um padre, né? E aí era o padre e o pastor. Não é? Era o padre e o pastor, e ficava aquela coisa bacana, nós tivemos um bom relacionamento de construção. À época a gente enfrentou toda aquela problemática de desmobilização das FEBEMs, foi no governo Mário Covas, foi um negócio terrível, mas nós estávamos lá firmes, e levando o sinal do reino de Deus, e debatendo. Muitas vezes a gente saía de lá derrotado, e a gente ia em frente, muita coisa a gente conquistou, muita coisa há de se conquistar, mas fato é que você tinha que trabalhar com diferente. E aí nós temos essa característica aí, né? A rede não é linear e dinâmica. A gente está acostumado muito com a linearidade, né? Cabeça cartesiana, estrutura, quem manda, quem não manda, não é? Articula pontos que estão em lugares diferentes, né? A gente que trabalha em rede, de repente aparece um cara que cai de paraquedas, e cai uma riqueza no meio da gente. E qual é a nossa tendência? Como é que a gente agrega isso, né? Como é que a gente está aberto para a questão não hierárquica, né? Em tese, a gente não tem uma hierarquia. Uma rede, ela tem, a gente já vai ver mais à frente, uma das características dela é a horizontalidade. Só que tem uma coordenação, também não é um negócio assim sem, né? Tem lá uma coordenação, tem toda uma forma específica de se conduzir. A questão da descentralização. De fato, o grande desafio da rede é não centralizar o maior patrimônio que uma rede pode construir, que é a informação. Aí você não pode travar. Por isso que a gente trabalha com os e-mails abertos. Ninguém responde para um nem para outro, tem que responder para todo mundo. A informação tem que fluir ali e tem que ser um patrimônio de todos, para que a gente possa, de fato, ir crescendo nisso. Múltiplos níveis de organização, articula os diferentes e uma auto-organização. É interessante que a Renas tem isso, né? Em algumas Renas que a gente tem, nós temos a Repaz no Paraná, temos a Renas em São Paulo, temos em Minas Gerais, temos no Manaus, vários estados, do Rio de Janeiro e tal. Cada um tem um jeito de funcionar e de efetivar as suas ações. Pode passar. E aí tem mais esse conceito também que eu chamo a atenção pela flexibilidade, né? As pessoas que chegam muito engessadas nesses processos ficam desconfortáveis, né? Eu tenho o privilégio de participar de algumas reuniões, né, da nossa coordenação, e Bebeto vê, às vezes tem uma ideia, né? Tem que ficar ajeitando, né? Isso é muito desconfortável, porque a gente quer, é assim, não, vamos assim, e aquele negócio demora, é meio para lá, mas é uma maneira de você construir, e as redes se constituem dessa forma. Aliás, isso é um problema sério. Muita gente não consegue, eu gosto da coisa mais rápida, esse negócio está pensando muito. Eu até estava comentando com o Bebeto, agradecendo a Missão Aliança, que está nos ajudando a fazer o nosso folder, o folder do Encontro Nacional. No final eu falo para vocês, e a discussão que é esse folder. Imagina fazer um folder com 5, 6 pessoas dando opinião. Até teve uma hora lá que o pessoal falou assim: Tércio, não manda muita opinião aí de São Paulo, não. Eu falei: pode deixar, eu vou mandar uma só e pronto. Porque o negócio demora. Hoje de manhã ainda estavam pedindo, quer dizer, mas é uma construção. Porque o lance, uma coisa muito bacana, que me dá muito prazer, e eu compartilho com vocês, convidando vocês a conhecer esse tipo de experiência, é a questão processual. O processo. A gente trabalha muito por resultado, e a gente se esquece de celebrar o processo da caminhada. Por exemplo, a minha amizade com o pastor Paulo resulta de um processo. Foram reuniões exaustivas, a gente ia lá para a Editora Vida e quase que o pau quebrava. Era um negócio difícil, a gente queria uma coisa, queria outra. E outro dia fiquei 2 dias com meu amigo Beto, lá em Juazeiro do Norte também. Quanta coisa boa. Esse processo, essa caminhada, desenvolvimento de confiança. E aí, de repente, a gente se encontra numa esquina e a gente transforma o mundo, porque já existe uma relação de confiança. A rede trabalha muito com isso, com gente que tem o coração aberto. A coisa mais difícil numa reunião de rede é quem aparece com agenda oculta. Você conhece essa expressão, agenda oculta? É o cara que chega na reunião todo animado, eu vou te ajudar. E Quando você vai ver, ele foi na reunião, sabe para quê? Para pegar a lista dos presentes.
Primeira coisa que... Dá para você passar uma cópia da lista dos presentes? Candidato é doido para fazer isso. Não fala para o Carlos Alberto, não, senão vai ficar bravo comigo. Candidato é doido. Você sabe que um dia nós fizemos uma reunião, os caras levaram a lista de presença? Foi, sumiu a lista de presença. Aí eu falei, já sei, aquele cara vai ser candidato. Foi ele. E justo. Ô, irmão, cadê a lista? Você não esqueceu, não? Ô, pastor, desculpa. Eu falei, eu te mando uma cópia, irmão, eu te mando uma cópia. O cara ia levando embora a lista de presença. Ele foi lá só por causa da lista de presença. Agenda oculta. Entendeu? Então, não precisa ser tão flexível assim, né? Mas a flexibilidade tem que acontecer. Vamos lá, pode passar. Essa questão de articulação de recursos humanos, financeiros, aí vocês já entendem bem. E aí, finalizando essa parte conceitual, a questão da parceria aberta, onde os parceiros permanecem mobilizados pelo mesmo propósito. Isso aí é fantástico, mesmo propósito. Queremos mudar o mundo, queremos mudar a nossa cidade, queremos influir, queremos fazer coisas transformadoras na nossa cidade. A nossa cidade, a cidade de São Paulo, carece disso. E nós temos uma riqueza muito grande. Eu tenho andado pela cidade, eu não conheço toda a cidade, mas eu ando bastante por São Paulo, presto atenção na cidade. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa. Outro dia uma pessoa falou, não, a Cracolândia é uma vergonha. Eu falei, não é vergonha para a igreja, não. Tem muita coisa boa acontecendo. Você vai lá, eu acho que na Cracolândia, a cada uma hora tem alguém fazendo alguma coisa de alguma igreja. A dificuldade é a articulação estratégica, é a autoridade de um grupo unido e coeso para chegar para o prefeito, para o governador, para os secretários, e pautar, e dizer, olha, está aqui, ó, vamos por aqui. Acreditem, eu participei de uma reunião outro dia com o prefeito Haddad, e a gente estava questionando algumas questões do Braços Abertos, que vocês conhecem, esse programa da prefeitura, e a gente percebe que eles não sabem também. Eles também estão tateando no escuro, tentando encontrar soluções. O problema é complexo. Então, falta essa capacidade da gente trabalhar com propósito e juntos. Pode passar. E aí, essa questão da horizontalidade da rede. Aí eu mostro para você o modelo piramidal que a gente conhece, que é o modelo tradicional, que é quando a gente chega em algum lugar, a gente quer sempre ver, né, o organograma. Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Já na rede, você vai ter que descobrir. Né? Você vai ter que descobrir como é que é esse negócio. Porque todo mundo manda. Né? Todo mundo tem o poder da informação. Não existe voz valorada, um fala mais. Claro, tem uma coordenação, tem uma convocatória. E isso precisa ser feito de uma forma muito sensata também, para não inibir a riqueza que uma rede traz. Então, a rede vai nesse formato que é mais ou menos isso aqui, né? Que é mais ou menos aquela primeira lâmina que eu mostrei para vocês. Pode tocar. E aí, novamente, mais um conceito, né? As redes são organizacionalmente fechadas, no objetivo comum. Por exemplo, a Renas. A Renas tem um objetivo comum: promover a ação social do Brasil, evangélica. Nós somos fechados. Nós estamos trabalhando com as igrejas, com as organizações. Nós temos as redes temáticas. Nós temos a Rede Mãos Dadas, que trabalha com a gente. Aqui em São Paulo, nós temos a Conter, que é uma rede de comunidades terapêuticas. Depois você vai ver aí. Mas nós somos fechados no objetivo, porque senão você também fica meio perdido num universo tão vasto de iniciativas e de demandas. Mas somos abertos aos fluxos de informações internos e externos. As redes precisam estar sempre abertas às novas participações e são alimentadas pela entrada e saída permanente de informação, o fluxo de informação. É muito importante isso. Ninguém fica segurando. Já viu aquele negócio? Você trava, né? Você trava ali e ninguém mais fica sabendo, né? E a informação é um patrimônio de altíssimo valor, né? E na troca também com o ambiente externo. Está ali ligado, a rede tem essa plasticidade, por isso essa forma horizontal. Pode andar. E aí eu gostaria de falar de alguns princípios, que eu acho que são muito relevantes, e esses princípios estão na cartilha, se você acessar depois, mas quem quiser anotar, eu posso segurar um pouquinho. O primeiro princípio
é a questão do espírito de cooperação, doação e democracia. Isso é muito importante, gente. Entrar numa rede, não, eu vou lá porque eu estou querendo isso, que eu estou querendo aquilo. Não, eu estou indo lá para participar, para fortalecer. Eu estou indo lá para fazer a troca e dar a minha contribuição nesse processo. A questão da espontaneidade, de participar de um processo de construção compartilhada. Isso é muito bonito. Esse enunciado aqui, amigo, é lindo, mas vai fazer isso para você ver. Para colocar um tijolinho que você vai levar uma semana. Porque é para compartilhar, você tem que ouvir o outro. Aí o outro, não, isso não é bem assim, é bem assado, você fica ali. Mas esse processo é rico. É rico. Eu não estou dizendo que o outro processo não seja válido. Claro que é. A gente tem alguns estresses, algumas tensões com o pessoal dos empresários, né? Porque o empresário, ele é cartesiano, tal, ele olha assim, vamos embora e tem que ir. Já no processo de rede, ele tem que ouvir um pouco mais, né? Às vezes você tem alguns dilemas, porque o processo de rede leva à discussão, à participação. Então, essa questão da construção compartilhada, o resultado é a celebração. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu venho de família evangélica, meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, qualquer hora também eu fui pastor, porque daqui a pouco eu já não estou mais aí também, meu irmão é pastor, então, mas eu percebo que e às vezes a gente fica sonhando com a conquista de cidades, a gente fica sonhando com transformação de cidade, mas sabe por que essas coisas não acontecem? Porque a gente tem muita dificuldade em construir de forma compartilhada. Eu tenho tido alguns privilégios, o padre da minha cidade é meu amigo, outro dia, já uma ou duas vezes ele me chamou para se confessar. Fui na casa dele, bateu um pau, ele disse, quero confessar. Eu falei, então confessa, irmão, aproveita o embalo, eu só não vou te perdoar, porque que perdoa? Jesus, não, eu sei, Tércio, eu sei, pode ficar tranquilo, não precisa me converter, não. Outro dia ele brincou assim, nós estamos correndo um risco, Tércio, ou você vira padre, ou eu viro pastor. Eu falei, você que está correndo risco, você vai virar pastor, porque eu não vou virar padre. Ele, quem sabe eu consiga e tal. Mas é isso. Aí nós teve uma confusão lá no município, eu sou de Araçariguama, e teve uma confusão lá, a prefeita, aí fizeram a caminhada da paz. Aí eu chamei ele, Tião, nós dois vamos juntos nessa caminhada, eu e você, para o povo ver que nós estamos juntos, que pelo menos eu e você estamos em paz, porque o resto aí, o circo está pegando fogo. Exatamente isso, né? Essa caminhada, essa construção compartilhada, e eu percebo que às vezes a gente não consegue fazer isso. Até com os nossos pares, né? Até com os nossos pares, até com os nossos irmãos é difícil isso. Mas essa construção compartilhada, com certeza, vai sinalizar o reino de Deus. A questão do nível de comunicação entre os bons participantes, já falei, relações horizontais, autonomia, né? Autonomia aí é de você poder falar. Às vezes você vai num ambiente e você se sente inibido. Os ambientes de redes não podem inibir a fala. Não é isso, Cris? Todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de ser ouvido, né? É um ambiente que deve ser construído dessa forma. Colaboração participativa, existência de um propósito e, por último, multiplicação de líderes. Olha, a gente vê isso acontecendo, não é? E aí não são aqueles líderes no modelo que o cara agora é líder. Eu costumo dizer que não existe isso, né? Claro, existe, mas existe o líder circunstancial, né? Naquele momento nós precisamos de um líder e ele aparece. Nós vimos isso nas campanhas de bola na rede que a gente fez. Bola na rede foi uma campanha que a Renas promoveu de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente no turismo, especialmente agora na Copa do Mundo. E aí nós fizemos umas 8 intervenções durante a Copa do Mundo. E aí, cada vez que você chegava ali no Angabaú para fazer uma intervenção, o Angabaú estava diferente. Nunca era a mesma coisa, a FIFA mudava. Conforme o jogo, a FIFA mudava. E aí, cada hora tinha um líder, aparecia alguém, vamos para tal lugar, porque lá eu conheço. E a gente se curvava e ia. Ele conhece, ele sabe. Isso foi muito bacana. Então, essa multiplicação de líderes nos ambientes de rede são também muito relevantes. Pode passar. Pode passar. Travou. Acabou a palestra. Travou aí, Salom? Vamos em frente. A força do trabalho,
Ah, está lá também, eu estou vendo, mas eu fico ligado aqui, boa. A força do trabalho. É importante destacar isso. Como é que essa coisa acontece? A capacidade de realizar ações e projetos com maior relevância e impacto. Vocês fizeram ações na Fórmula Indy, não foi? Vocês participaram lá, fizeram campanhas, eu soube, na época do André Maia. Alguém foi nessas ações de enfrentamento à exploração sexual de criança e adolescente? Quem que foi? Levanta a mão assim bem alto, filhinha. Isso aí, apareceu, pronto. Olha, como isso, feito no coletivo, tem um impacto tremendo. Um impacto tremendo. Nós tentamos articular isso com várias igrejas, e quando a gente conseguiu, em alguns momentos, foi fantástico. Então, a relevância e o impacto daquilo que a gente está fazendo. Porque uma coisa é você fazer sozinho, outra coisa é você fazer com 2, 3 organizações, com 2, 3 igrejas, como aquilo toma um corpo maior e como aquilo tem relevância no ambiente que está sendo feito. Crescimento dos participantes por meio de troca, renovação de motivação, encorajamento, gente. A Renas tem essa proposta. Não é? A gente chega... Hoje, por exemplo, eu fui encorajado. Não é? De coisas que acontecem na organização. Não é? Nós trouxemos meninos que moraram conosco, hoje estão casados. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, caramba, a gente fica pensando que esse negócio é só esse monte de papel, esse monte de prestação de conta que a gente tem que fazer, inscrição no CMAS, inscrição no CNAS, não sei o que lá, briga com o advogado. O negócio é isso aí, ó, é criança transformada, é gente sendo abençoada, né? Histórias difíceis que você conhecia e você fala, meu Deus, não é que deu certo? O cara casou, o cara está 9 anos trabalhando na CBA. CBA é uma companhia de alumínio que tem lá em alumínio, uma empresa grande do grupo Votorantim. Eu falei, puxa, que coisa linda. Essas coisas encorajam a gente a continuar. Então, nesses ambientes, você vê, por exemplo, um GEAME, que é uma organização que luta. Aliás, orem pelo GEAME, gente, orem pelo GEAME. Se alguém puder ajudar o GEAME perdeu a sede que eles tinham ali no centro. Era um comodato já de sei quantos anos. Nós fomos acolhidos lá na época da campanha, bem ali no centrão, lugar estratégico, mas o pessoal vendeu o prédio e agora o GEAME está sem lugar para ficar. Se tiver um prédio lá, irmão, dá a chave aqui que eu entrego para o GEAME. Segunda-feira eles estão lá no seu prédio, abençoando você e a população de São Paulo, porque o GEAME faz um trabalho de altíssima relevância na nossa cidade. Então você aprende, você cresce, você é encorajado. Novos relacionamentos. Como é que eu conheço? Eu sou muito conhecido, mas por causa disso aí. Não é porque eu não sou ator, não sou nada. Sou conhecido por causa do trabalho, pelo trabalho. Você faz relacionamento, você é abençoado. Esses ambientes de rede são ambientes de altíssima relevância para isso. Parcerias, otimização de recursos humanos e financeiros. Troca. A gente de vez em quando recebe um e-mail lá, olha, recebi não sei quantos, recebi computador, aí você solta lá, aí o que não serve para você serve para o outro, então isso vai fazendo um fluxo aí de muita riqueza. Pode tocar. Aí, conforme o Saulo pediu, as vantagens, né? Falar um pouquinho de vantagens da atuação em rede. A questão da potencialização, as ações, né? Como uma organização cresce? Como uma organização cresce? A nossa organização mesmo, a gente, com esse negócio de renas aqui em São Paulo, e na época, há mais ou menos uns 15 anos atrás, foi lançada uma política pública de proteção de famílias que estavam em áreas de altíssimo índice de vulnerabilidade social. E eram aquelas regiões bem vulneráveis da nossa periferia. E, por causa da rede, nós fomos desafiados a começar esse trabalho lá em Perus. Era o Programa de Apoio Integral à Família, o PAIF, da Prefeitura de São Paulo. Hoje chama SASF, Serviço de Apoio Social a Famílias. E nós estamos até hoje lá, atendendo mais de 1.000 famílias. E aí o pessoal fala assim, pastor, mas vocês podem falar de Jesus? Claro, pô. Você não tem boca? Fala. Ué. Ah, mas eles não deixam, o problema é deles, eu falo.
taca o versículo para todo quanto é lado, faz culto da Bíblia. Agora estamos dando mais de 2.000 Bíblias. E toma ali Bíblia. Ah, não pode. Quem é que disse que não pode? Ué, quem é que não pode? Uma vez, um assistente social, nós fazíamos a liberdade assistida. Liberdade assistida é uma medida socioeducativa, para quem não conhece. E uma vez um assistente social chegou lá, lá na Brasilândia. Um assistente chegou lá e falou que tinha que tirar os versículos todos. Aí a coordenadora me ligou, por que eu faço, pastor? Eu falei, coloca mais. Coloca mais. Quantos tem? Tem 10? Bota 20. E aí, quando ele voltar? Você fica quieto, deixa ele ler. Você falar alguma coisa, você bota 30, 40, vai aumentando. Sabe o que aconteceu? Transferiram o cara, nunca o cara voltou. Ué, entendeu? O Estado é laico. É verdade, o Estado é laico, mas nós somos cristãos, nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem, nós temos que usar todos os espaços com muita sabedoria. Não precisa também você ficar dizendo, eu sou cristão, botar um versículo, ficar fantasiado de Bíblia, não precisa fazer nada disso. Você não pode ficar calado. Você tem que aproveitar as oportunidades, e Deus tem nos usado. Mas tudo isso começou por causa da rede. Lá na Zona Norte tem uma rede. E nós nos integramos nessa rede com muita humildade. E participamos dos processos, e Deus tem nos usado lá nesse ambiente. Então, a questão da otimização do aproveitamento do potencial humano, do conhecimento da tecnologia social. Eu gosto muito dessa questão do fortalecimento da questão das políticas públicas. Isso aí é muito importante. Não dá para você pensar nesse negócio de política pública sem articulação em rede. E aí eu gostaria de abrir aqui, inclusive está saindo uma cartilha da Aliança Evangélica sobre a participação da igreja na efetivação das políticas públicas. A gente tem uma vocação para essas coisas, viu, gente? Porque Deus nos chamou para sermos promotores de direitos. Você sabia disso? Você é um promotor de direito. Há muitos anos atrás, a gente nem tinha renas ainda, nós estávamos nessa interseção, nós fazíamos uns eventos lá no Vale da Bênção, chamávamos os eventos Falando de Amor, e nós levamos um promotor da infância e da juventude, doutor Antônio Farto Neto, e ele foi lá só observar, e naquele dia quem falou foi até Ariovaldo, e aí quando terminou, eu fui levar ele até no carro, e de repente ele começou a chorar. E eu falei, o que aconteceu com esse promotor? Quem é que ofendeu o promotor? Que o promotor está bravo, está chorando. Ele me abraçou assim de um jeito carinhoso. Sabe o que é, pastor? Eu estou vendo que vocês é que são promotores de direito. Vocês é que são promotores de direito. Eu sou apenas um... Né? É interessante, você já prestou atenção nisso, porque é promotor de justiça e juiz de direito. Promotor de justiça. Olha que coisa interessante, né? Quando você olha para a Bíblia e diz que nós somos aqueles que vão transformar situações e os carvalhos de justiça vão aparecer. Olha que coisa linda. Olha só, foi a sensação que eu tive hoje quando vi Vanessa, quando vi os meninos ali. Eu falei, nossa, não é que eles estão virando árvores que vão proclamar a justiça de Deus? Essa é a nossa grande vocação. E aí nós precisamos entender que quando a gente vai atuar no campo das políticas públicas, a gente tem que trabalhar em rede. Porque não é coisa de indivíduo, não, é coisa do coletivo. E daí a participação da igreja nesses espaços. E esses espaços são ampliados. Às vezes a gente olha só, é o conselho de direito. Não, nós temos muitos espaços de discussão. A igreja, inclusive, deve ser um lugar de discussão, mas sempre pensando no coletivo, no coletivo. Então, essa questão do controle social, como a igreja pode participar disso, como a igreja pode crescer nisso. E eu gostaria muito que nessa tarde o Espírito Santo mexesse com a gente aqui, a ponto da gente sair daqui incomodado, não é? Incomodado, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta confusão, que não dá vontade nem de entrar, gente. Mas a gente tem que entrar. Só uma notícia, nós temos aqui em São Paulo o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o famoso FUNCAD. Quando chega na época do imposto de renda, sabe aquelas campanhas, 6% para lá, já ouviram falar disso? Doe para o fundo das crianças. Vocês sabem qual é o saldo desse fundo? Quase 240 milhões, está lá. Nós estamos nos articulando para trabalhar isso. Está lá, está travado. O pessoal está doando, o dinheiro está travado, não está saindo. Isso é uma atitude que os pastores, que a igreja tem que se levantar unidos. Já a gente fala por que tem que ser unido também, né? Está aí, questão do coletivo. O coletivo resguarda
e evita que o indivíduo tenha retaliações. Né? Quando você vai sozinho, é ele, mas quando você vai aquele grupão, não, são eles. Então, essa é uma característica que faz com que haja uma vantagem altíssima no trabalho de rede. Pode passar. Os participantes chegam mais rapidamente aos seus objetivos. Isso aí é um pouco relativo. Nem sempre a gente chega. Nem sempre a gente chega. Mas a gente chega. Vai depender de se você trabalha com Kairos ou se você trabalha com Cronos, né? Porque nós que trabalhamos com o Senhor, a gente acompanha o Kairos do Senhor, né? Qual é a hora? É o meu relógio ou o relógio de Deus? Então vai depender um pouco. Mas em via de regra, você chega mais feliz. Você chega percebendo que o fruto do seu trabalho está sendo um fruto abençoado. Muitos rompem o isolamento e conseguem ver o outro como aliada da causa e não concorrente. Isso tem acontecido em Renas, porque vocês sabem que tem uma concorrência no terceiro setor, né? Ou não? É só você passar ali no centro, tem o Greenpeace do lado, tem o Unicef do outro, tem o Vale da Bênção do outro, tem o GEAME do outro. Todo mundo, já viram isso? Aqueles coletinhos, todo mundo, é o face to face, todo mundo abordando. A concorrência, né? Mobilizando recursos. O pessoal vem no Vale da Bênção, como é que vocês fazem? Aí eu vou lá na Missão Aliança, aí Bebeto, o que você está fazendo? E fica aquela coisa, a gente quer, né? Mas quando a gente trabalha em rede, esse negócio, porque a gente compartilha também as fraquezas e as fragilidades. Ixi, o negócio está feio, está difícil. É? Então eu pensei que era só lá no Vale da Bênção. Não, o negócio está difícil. Puxa, eu estou até abençoado. Quando você, né? E aí você vai potencializando, você vai percebendo que não existe concorrência, o que existe é cooperação. E na rede isso é fundamental. Fundamental, a cooperação. Troca de informações, já falei, qualifica melhor o trabalho. A questão de qualificação de trabalho, isso aí é fundamental também. A gente vive um tempo que não se faz nada sem projeto. Como é que o meu projeto fica melhor? Tem uma dica aí para quem está aqui com organizações, né? Participem desses editais. Nós crescemos muito quando a gente começou a participar. Você foi habilitado em todos? Em quase nenhum. Mas a gente cresceu, porque é assim, viu? Não vai pensando também que no primeiro você já... Não, o negócio é difícil. Né? Toda essa dinâmica de responsabilidade social passa por uma série de circunstâncias. Então, não vai pensando também, não, tem aqui, né, de vez em quando chega aquele pessoal com aquela lista dos financiadores, né, a fundação tal, a fundação não tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas para você acessar esse dinheiro, não é muito simples. E isso passa pela troca de informações, pela cooperação que uma organização encontra em outra na rede. Celebração das diferenças, completude do trabalho do outro. Eu me completo. Eu percebo que eu estou trabalhando com comunidade terapêutica, mas o outro está trabalhando com família. Não é? Essa completude é muito especial, porque isso tem a ver com a expertise de cada organização. E a rede possibilita isso. Uma das coisas bacanas, né, que talvez não esteja aí, mas eu me lembrei agora, é o desenvolvimento da própria pessoa que trabalha em rede. Nós temos 2 casos concretos aqui em São Paulo, de pessoas que entraram na rede, se encantaram e foram atrás da capacitação. Nós temos um assistente social, inclusive uma senhora, dona Miriam, se formou em serviço social, e nós temos um outro irmão, que é o Pita, que comanda o Lar Nefesh. Hoje ele é advogado e continua trabalhando, quer dizer, o cara cresceu naquele ambiente. Então, isso é muito importante, porque o ambiente de rede também proporciona esse crescimento e essa completude. O sucesso de um é o sucesso de todos. Eu estou aqui celebrando as bênçãos que Deus trouxe sobre esses 2 irmãos. E a questão da sinergia também, né? A gente trabalha com uma lógica de sinergia, né? De potencialização de resultados. Pode tocar que nós já estamos terminando. Não, volta lá. Espera aí, irmão, voltou. Desafios, né? Porque no programa foi vantagens e desafios. Vamos ver os desafios, né? Olha aí, compreender que a ação em rede pode exigir mais tempo para a definição dos processos que levam à intervenção. Isso é um desafio. Você chegar muito apressadinho, nós vamos acabar com a Cracolândia amanhã, pastor, tem uma palavra aqui de Deus. Sossega, irmão. O negócio vai demorar um pouquinho, não é assim.
demanda uma compreensão, uma troca, um entendimento. E se acabar, o que a gente faz? Aí vem essa pergunta, quando a gente resolve, e se acabar, o que vai fazer? Nós temos um problema, acabou a rede. Né? Então, essa questão de você baixar a ansiedade e entender que você está entrando num processo de construção, onde você vai ter que ouvir, onde você será ouvido, e o mais gostoso vai ser isso, você vai perceber como eu estou crescendo como pessoa, e aí depois aquele negócio tão difícil de ser resolvido, será resolvido por todos, mas exige esse desafio, de você entender que pode exigir um pouco mais de tempo, e muita gente fica no meio do caminho, não volta. Não vou lá não. Tércio, é muito legal, poxa, mas que negócio lá, vocês falam, não acontece nada. É mesmo, você tem razão. É que você não está vendo o que está acontecendo. Está acontecendo comigo. Eu estou melhorando. Então, a rede tem esse desafio. O outro desafio, trabalhar as relações de poder exercitando a democracia. Essa questão de poder, né? Todo mundo quer mandar, ou não? Ou todo mundo quer ser mandado? É ruim, hein? Todo mundo quer mandar. É ou não é? A gente vive essa tensão, a minha opinião. Você já se pegou? Eu tenho um truque, eu vou dar a dica para vocês. Eu aprendi com o pastor Jonathan, ele fala assim, quando você tiver uma ideia, você fala uma vez. Se o pessoal não acolher, você fica na sua. Dá 5 minutos, você fala de novo. Se ninguém acolher, você pega a sua ideia, coloca na pasta e vai embora. Não fala mais, porque o pessoal não quer. E às vezes a gente já viu aquele cara que fica, mas eu já falei. Aí o pessoal faz ao contrário. Está vendo? Se vocês tivessem feito do meu jeito. Isso é outra coisa que eu aprendi. Nós decidimos ir por ali, se der errado, nós estamos juntos. Eu falei, se fosse por ali, não ia dar certo. Aí fica, né? Na rede não dá para ser assim. Depois que decidiu, não, realmente, aquele caminho era melhor, mas tudo bem, nós resolvemos ir por aqui, vamos lá, vamos voltar, vamos acertar, vamos tomar o rumo certo. Então, essa questão de relação de poder, né? E não é o poder de mandar, é o poder de trocar, de ser ouvido, de compartilhar e de também entender que a sua ideia pode não ser a melhor. E geralmente não é, viu? Ouça o outro, compartilhe, acrescente. Isso é um desafio muito grande. A questão da informação de forma mais igualitária, possível entre os integrantes, criar instrumentos de comunicação, é um desafio. Isso aí, tem tanta gente que mexe com isso, mas quando chega na hora, né, Cris? Não, pode deixar comigo que eu faço isso, que eu faço, né? É uma luta, são desafios que a gente tem no trabalho em rede. E, por último, é a questão do ativismo, né? A gente quer... Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que diz que quanto mais ativo o cara parece que ele é mais importante, né? Fica importante, né? Estou indo aqui, tem reunião ali. Não é nada disso, tomar muito cuidado com isso, porque uma rede também não pode ser medida pelo ativismo que ela promove. Eu queria só passar, por último, 10 dicas aí de como a gente organiza uma rede. Não precisa achar que são 10 passos, é apenas uma dica que está na nossa cartilha e que fica aí como dica para você. Pode ir lá. O primeiro passo é entendendo a questão, né? Por que nós estamos nos reunindo em rede? Por que nós vamos nos reunir? Talvez seja para fazer um enfrentamento a um problema que a sua rua tem, que o seu bairro tem, que a sua região tem. Então, você pode se articular, entender a questão, né? Analisar o cenário. Segundo, a questão da identificação. No nosso caso, como nós somos organizações, fazer um levantamento, fazer um inventário. Quem é que está mexendo com isso aí? Porque às vezes a gente pensa que a gente é herói, mas já tem muita gente fazendo o que a gente está querendo fazer. Então, é importante fazer uma identificação. Questão da reunião, né? Promover o encontro. Isso aí é uma estratégia, gente. Quem é que tem o poder de convocatória? Quem é que consegue agregar? Quem é que não consegue? Isso aí é um desafio também. Eu gosto muito dessa fase. Eu acho até que numa rede o acolhimento é fundamental. Porque quando alguém se sente acolhido, bem recebido, se sente confortável, se sente ouvido, né? Lá em Araçariguama eu participo dos conselhos, né? Atualmente estou no Conselho Municipal da Assistência Social. E de vez em quando acontece isso, né? Chega uma pessoa de fora e chega cheio de ideias. Aí você tem que ouvir. Melhor coisa que você faz é ouvir. Deixa a pessoa falar. Porque uma hora ela vai cansar de falar, ela vai falar tudo. Aí você, tá bom, que bom, mas deixa falar. Às vezes a gente não quer deixar. Não, isso aí a gente já faz.
Mas quando chega uma pessoa nova, é muito bom ouvir, porque as pessoas se sentem acolhidas, se sentem recebidas naquele processo. E o processo de rede tem essa função, de acolher esse pessoal. Pode andar as propostas, né? Tem que começar a pensar, quais são as propostas desse grupo? O funcionamento, né? Aqui é uma coisa mais organizacional, como é que a gente vai funcionar? Isso é importante se pensar também. E a questão da composição, né? Como é que nós vamos nos compor? Eu gosto dos modelos que sejam bem inclusivos, né? A Renas, a gente tem uma lógica de compor com as organizações evangélicas e que já estão estabelecidas, né? Então, mas cada um pode estabelecer o seu critério. Pode tocar. Compromisso, né? Qual é o compromisso de cada um naquela caminhada? A questão da sustentabilidade, isso é uma questão também de acordo entre o grupo. E, por fim, as ações que nós vamos desenvolver. Porque uma coisa que está acontecendo muito, e às vezes isso pode ser um problema, é a falta de conectividade entre as redes. Não é? A falta de conectividade entre as redes. Eu citei aqui a rede social, pode andar, porque aí eu já vou concluindo. Isso aí eu vou falar depois, deixa eu só... E aí falar um pouquinho da Renas São Paulo, e aí é exatamente o que vocês estão vendo aí, ó. Renas, Conter, Rebrates e rede social. Isso aí é conectividade de rede. É conectividade de rede. É uma rede se ligando à outra para fortalecer a ação. E muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa conectividade. Pode tocar. Aí um pouquinho do histórico da nossa rede aqui em São Paulo. Nós estamos nos reunindo desde 2007, mas a gente tomou um pouco mais de forma em 2008. Pode tocar. A missão da Renas é ser uma ampla rede de relacionamento entre as organizações evangélicas de São Paulo que atuam na área social. E aí, articulação, capacitação, comunicação, troca de experiências e recursos e tecnologia social. É isso que a gente quer, é isso que a gente sonha. Essa é a nossa missão. Pode tocar. Os objetivos são aí também de fácil entendimento, né? Uma coisa que a gente não consegue fazer, que é identificar a ação social. Onde é que estão os atores? Quem é que está fazendo? Isso aí, nós até lançamos uma ação chamada MASE, Mapa da Ação Social Evangélica, né, Bebeto? Nós não conseguimos fechar aquele negócio. Identificamos uma parte, mas isso aí é um grande desafio, identificar quem é que está fazendo. Facilitar a capacitação, articular e mobilizar. Pode passar. E aí os integrantes, né, as organizações, a gente fez até um recorte aí, associações, fundações, OCIPs, as igrejas, as redes locais e também os movimentos sociais. Pode tocar. Já estou terminando o meu tempo. Aí é o grupo gestor que nós temos. Pode tocar. O contato também. O contato aqui é o Saulo. Qualquer coisa vocês falam com o Saulo, que o Saulo sabe onde encontrar a Renas. E eu acho que nós estamos terminando. Pode passar. São 2 fotos. E aí eu volto naquele slide lá do Encontro Nacional. Isso aí é para mostrar para vocês que tudo isso que a gente falou aqui de forma rápida, assim nesse bate-papo, acaba dando nisso aí, ó. Isso aí é o Angabaú. Isso aí deve ter sido o jogo, teve um jogo que era a Holanda, a gente quase apanhou, porque a Holanda ganhou. Aí o pessoal, já que olhava para a gente assim, eu falei, tem que tirar essa camisa, né? Porque a camisa era da cor da Holanda, mas foi muito legal, foram ações assim, muito relevantes. Nós distribuímos 10 mil cartões, 5 mil em espanhol, 5 mil em inglês, onde a gente chamava a atenção dos turistas e do pessoal de fora, especialmente, sobre a questão da violência contra a criança e adolescente. Nós tivemos vários embates, viu? Contatos mesmo, onde o pessoal achava que não era crime no Brasil fazer isso, né? Praticar esse tipo de ação tão nociva. Mas foi um trabalho muito bonito, e a gente teve o apoio de muita gente, a maioria, nós fizemos 8 ações, uma no Itaquerão, a gente tinha sempre uma média de 80 pessoas, aí um não podia, e foi um negócio muito bonito, um negócio muito aberto, que funcionou. Tem aí uma foto também, uma das reuniões que a gente fez, pode passar, isso aí, inclusive estava o André Marçal, estava aí, eu achei essa foto, trouxe ela em homenagem, porque ele foi um cara que nos apoiou muito, nos ajudou muito na nossa caminhada. Volta só naquela lâmina do encontro, que eu quero convidar vocês, finalizando, eu quero convidar vocês para o nosso 10º Encontro Nacional,
que vai acontecer em São Paulo. Vai acontecer em São Paulo, vai ser lá no Vale da Bênção, de 24 a 26 de setembro. Começa numa quinta, às 14 horas, e termina no sábado, ao meio-dia. É um evento muito bom. Quem é que já foi em Encontro Renas aqui? Olha aí. Então está na hora de vocês irem, viu? Está na hora de vocês irem. Vocês vão gostar muito, é um evento muito especial. É um evento que tem uma perspectiva técnica, mas tem uma perspectiva animadora, encorajadora. E nós já temos alguns preletores confirmados. Aqui de São Paulo nós vamos ouvir Ziel Machado. Quem conhece o Ziel? Pois então, o Ziel confirmou, vai estar com a gente na quinta-feira à noite. Valdir Sturnagel também já confirmou. Isabelle Ludovico vai fazer uma oficina para a gente na sexta-feira, cuidando de quem cuida. Essa oficina é muito boa, viu, gente? Você que trabalha, você precisa se reciclar, você precisa ouvir. Então, tá aí. Depois o Saulo vai trazer folder, vai trazer mais informações, mas se vocês acessarem o site da Renas, a partir de semana que vem, porque ainda não tem nada, você vai ter maiores informações. Lá no Vale da Bênção tem hospedagem, mas quem quiser acampar, vai ter local para acampamento também, e quem não quiser pagar nada, mas aí vai ter que provar. Vai ter, como é que fala? Hospedagem solidária. A gente está tentando. Então, aqueles irmãos que não têm condição, que estão em dificuldade, nós queremos que eles também cheguem a um evento e nós vamos proporcionar a hospedagem solidária. Gente, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês. Eu espero que... Estou à disposição de vocês para alguma pergunta. Me perdoem porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas que a bênção do Senhor continue com vocês. E se você fica animado em participar de rede, vá atrás disso, conheça um pouco mais, mas participe, porque estar em rede é uma bênção e faz com que a gente se sinta mais abençoado, mais animado e mais fortalecido na execução das nossas ações. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção.